Olá! O meu nome é Matheus Moreira, para quem não me conhece. A paz do Senhor para todos que estão assistindo esse vídeo. Para os meus alunos, eu estou com muitas saudades, gosto sempre de dizer isso. E para aqueles que não são meus alunos, também é uma honra, uma grande honra poder estar aqui com vocês, discutindo um pouco mais sobre nossa EBD de hoje. Se vocês abrirem comigo, vocês verão que o título, o assunto, o grande tema de nossa lição hoje é mídia. Mídia, tecnologia, esfera, ambiente virtual, redes sociais. Vamos falar sobre tudo isso. Mas percebam que o tema não gira apenas em torno disso, né? O tema gira também em torno da família. Perceba que o tema é a mídia, o título gigante que tem na lição, aquele com as letras imensas, azuis, é a mídia virtual e a família. Esse aí é uma conjunção aditiva. Trabalhamos geralmente como conjunção aditiva, o I. Só que não necessariamente ele terá esse sentido. Em algumas frases ele também pode ter outros sentidos, inclusive o sentido de oposição, o contraste, vamos dizer assim. Então, nossa discussão aqui vai se basear muito em o que esse I quer dizer. Será que a mídia virtual é sempre, assim, aditiva com relação à família? Ela sempre soma para o bem, para o benefício da família? Ou se em algum momento essa relação entre mídia e família chega a entrar em combate, em contraste, uma fere a outra, enfim, nós iremos discutir bastante sobre isso. Mas lembrem, eu gosto muito de falar sempre no começo das aulas que nosso tema é sobre a questão da mídia virtual e a relação dela com a família, mas não vamos apenas restringir a isso. A lição, como um todo, a temática inteira da lição, mesmo sendo da família, ela sempre pede para que, a partir desse assunto, dessa discussão gerada, relação entre mídia e família, a gente possa ampliar isso para outras áreas. E é até interessante esse tema, porque a família aí está como simbolizando, vamos dizer assim, representando o que a mídia vai fazer com relação ao que nós temos. Se ela vai ser nociva ou se ela vai ser aditiva, né? Somatória, vamos dizer assim, contribuidora. Então, não gostaria de começar a lição sem antes trazer para vocês. Hoje a gente vai começar de forma diferente, tá bom? Eu vou ler o texto bíblico um pouco depois. Antes, eu queria começar com vocês conversando sobre alguns números, né? Vale ressaltar antes que a mídia virtual, nós entendemos sempre que as tecnologias elas se desenvolvem ao decorrer do tempo, né? Desde antes já tinha bastante tecnologia. A roda, por exemplo, a invenção da roda é uma tecnologia. A descoberta do fogo e a forma como tratar com o fogo é uma outra tecnologia. A escrita é uma tecnologia. Mas tecnologias virtuais, como por exemplo a mídia, nós entendemos que principalmente a partir do século XX e XXI, que elas começam a ganhar, vamos dizer assim, peso na sociedade, né? Então, com as revoluções científicas, com as revoluções tecnológicas, com o avanço imenso da ciência, saltos imensos que a gente tem no século XX, podemos ver que surgiram vários aparatos, vários mecanismos, inclusive esse de poder aqui eu estar compartilhando com vocês conhecimento, compartilhando com vocês discussões através de uma tela virtual. Então, a mídia ela é um fator muito, vamos dizer assim, muito presente hoje em nossas vidas, desde essas revoluções que nós temos lá no século XX e XXI. E falando sobre isso, entendendo que a mídia é algo, vamos dizer assim, real em nossa vida, eu queria discutir justamente essa realidade. O quanto a mídia está inclusa. Para isso, vou trazer para vocês alguns números aqui. Queria que você pensasse comigo, você que está assistindo agora. Por exemplo, o aparelho que a gente mais tem com relação à mídia, que mais nos faz ter contato com essa mídia inteira virtual, é o celular. Eu queria que você pensasse um pouco, você que tem seu celular, quanto tempo você dedica a esse celular no seu dia? Tente pensar nesse tempo em relação a horas. Eu sei que é difícil, porque a gente faz as coisas muito, vamos dizer assim, descontinuamente. Então a gente não estabelece, por exemplo, vou ficar 1 hora no meu celular, depois vou ficar 2 horas estudando, depois vou comer 3 horas e depois. Não, a gente faz tudo isso intercaladamente, né? Mas eu queria que você tentasse juntar um pouco. Tente, pelo menos. Estabeleça quantas horas. Eu sei que em tempos de quarentena, essas horas aí, elas vão aumentar um pouquinho, né? Quer dizer, ao contrário, vão aumentar muito. Porque realmente, em tempos de quarentena, que nós estamos isolados socialmente, o meio mais fácil de ter essa interação com os outros é o próprio celular. Eu sei que esse tempo aumenta. Mas pense,
em sua vida normal e também na quarentena. Pode ser na quarentena também. Quanto tempo você dedica ao seu celular? Quanto tempo você passa em contato com ele? Se pegarmos, por exemplo, um tempo assim, mínimo, viu? Eu vou considerar mínimo, percebam. 3 horas por dia. Alguns olham para isso e dizem, não, é impossível. Na verdade, não, meu querido. Se você for somar, por exemplo, 10 minutos a cada 1 hora, você vai ver que, juntando esses 10 minutos, mais 10 minutos aqui, mais 10 minutos ali, daqui a pouco esse tempo vai crescendo, 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 até que 3 horas passa a ser uma coisa assim, bem rara na vida das pessoas. Normalmente eles ficam muito mais tempo. Mas se fizermos o cálculo, por exemplo, com 3 horas por dia, multiplicando certamente e vendo, comparando, por exemplo, o todo, 24 horas por dia, em 7 dias na semana, veremos que se ficarmos 3 horas no celular, ao todo da semana, 1/8 será apenas dedicado ao celular. É como se tivéssemos a cada 8 dias, um dia inteiro no celular. Se fizéssemos esse cálculo, por exemplo, para um ano, a coisa piora mais. O número, a estatística é a mesma. Se fizermos o cálculo, para cada dia, 3 horas por dia no celular, veremos que, em um ano, 1/8 dele é dedicado ao celular. Tente dividir o ano. 365 dias. Sei que a divisão para com 8 não é exata, mas pegue uma parte dele, representando 1 a cada 8 partes do ano. Pegue uma dessas partes e dedique inteiramente ao celular. Essa é a realidade de muitos. Inclusive, muitos são piores. Eu poderia trazer aqui números bem mais alarmantes. Eu estou trazendo esse porque é o mais normal, vamos dizer assim. Então, queridos, a gente percebe que a mídia é muito presente na nossa vida. Isso é muito presente. E a discussão se isso é ou não nocivo para você, cristão, tem que ser uma discussão diária. Você precisa disso. Porque a gente vai ver aqui, não é apenas o nosso tempo que está sendo colocado em jogo, mas a nossa própria vida espiritual. Essa aula eu queria dividir com vocês em 3 grandes partes. E a primeira, nós já adentramos, que é a questão de a influência da mídia perante nossa vida. Vale ressaltar também uma coisa interessante, que a mídia, por essa presença tão grande, a gente pode considerar ela como um grande fator na nossa sociedade. Inclusive um fator bem, vamos dizer assim, agente, que age em nós. Tem um sociólogo bem interessante, que vocês terão contato com ele quando estiverem lá no ensino médio, ou até antes um pouco. O nome dele é Emile Durkheim. Há outras pronúncias, eu gosto de pronunciar assim. Durkheim ele é muito conhecido por, na sua sociologia, tratar sobre o tema de instituições sociais, coisas que atuam na sociedade. Então ele fala que a igreja é uma instituição social, a escola é uma instituição social, a família é uma instituição social. Ele começa a deliberar várias instituições sociais, vou dizer assim, entidades que agem no nosso social, influenciando, tomando tempo, conduzindo algumas ações. Interessante que a mídia ela também é tratada depois, né, alguns estudiosos neo-durkheimianos, vamos dizer assim, né, que voltam a estudar os estudos deles, foi triste, né? Voltam a rever alguns estudos deles, eles também tratam a mídia como uma grande instituição social. Justamente porque a mídia ela tem esse poder de nos influenciar, ela age em nossa vida. Então, enxergar a mídia como instituição social é interessante, porque a gente percebe que ela tem um poder muito mais do que apenas lazer, que é uma coisa que eu quero muito quebrar aqui com essa aula. Essa ideia de que o seu celular é apenas para o seu prazer, é apenas vamos dizer assim, um tempo de lazer. Não mesmo, meu querido. Tenha certeza que o seu celular age bastante sobre você, em tempos de lazer e em tempos sérios. Tudo bem? Prova disso é entender essa mídia como grande instituição social, como grande influenciadora de nossas atitudes, inclusive nos colocando em contato e nos trazendo, vamos dizer assim, moldando atitudes em nós que antes não teríamos se não fosse pela mídia. Isso é um fato, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, estou dizendo que isso é um fato, ocorre em nós, ok? E pensando nisso, se é bom ou ruim, eu trouxe para vocês 2 exemplos históricos para a gente discutir um pouquinho sobre. Então, a mídia influencia, certo? Entendemos que a mídia influencia em nós. A mídia virtual, o mundo virtual, ele é muito influenciador, ele é muito agente em nós. E essa ação, então, seria boa ou ruim? Um grande exemplo de uma ação boa, podemos dizer, não sei se vocês já estudaram, em história a gente trabalha com um tema chamado Primavera Árabe.
Há muito tempo, em alguns países árabes, como a própria Turquia, por exemplo, as ditaduras elas eram muito opressivas e assolavam bastante a população. Mas não eram opressivas só pelo fato de que os ditadores eles eram sanguinários, eles eram assim totalmente desumanos em suas ações. Opressiva também porque as pessoas não conseguiam sair dessa situação, justamente porque elas não tinham voz. A Primavera Árabe foi um evento histórico do século XX, inclusive, em que utilizou-se a internet, utilizou-se justamente o aparato virtual para que, juntando uma pessoa ali com a outra, conseguisse uma manifestação inteira contrária a esses regimes ditatoriais, inclusive na Turquia. Foi na Turquia que um exemplo de um manifestante que foi queimado ao vivo, na frente de todos. Esse exemplo foi passado para vários. Vários reconheceram o quanto precisavam mudar aquele regime político. E então, a partir daí, deu voz a uma grande população bastante oprimida. É um exemplo bom de uso da mídia para coisas boas, para coisas cidadãs. Requerer direitos, cidadania que você possui. É um direito básico humano. Mas a mídia ela também foi usada para coisas ruins na história. Um dos maiores exemplos que a gente pode traçar, acho que muitos lembram quando a gente fala sobre o uso da mídia para coisas más, é o próprio exemplo do Ministério da Propaganda nazista. Em tempos de Alemanha nazista, e também vários outros países que aderiram ao nazifascismo, por exemplo, a Itália, de Mussolini, existiu um ministério muito grande acerca de comunicação e propaganda, no qual eles utilizavam a mídia para, vamos dizer assim, moldar uma imagem positiva extrema do regime que estava tendo. O interessante é que essa imagem extrema do regime que estava tendo, essa imagem linda que faziam nas propagandas, não condizia com a realidade opressiva que aquele regime gerava nas pessoas. Um exemplo grande era o fato de que muitos alemães depois foram questionados acerca do Holocausto e muitos não tinham respostas concretas. Como você, alemão, vivendo no país, não sabe, ou pelo menos não tem ideia do que estava acontecendo? A mídia ajudou bastante isso. A mídia ajudou bastante a influenciar e chamamos de alienar as pessoas. A mídia também tem esse poder alienador. Isso é muito real. Isso é um exemplo dela sendo usada para um mal, vamos dizer assim. Eu trouxe para vocês exemplos em que o uso da internet poderia beneficiar ou trazer malefícios à vida de alguém, né? E percebam que esses exemplos, eles são exemplos atuais, eles são exemplos muito recentes, justamente porque essa discussão da mídia, da internet, das redes sociais, ela é muito recente. Mas se vocês quisessem que eu trouxesse um exemplo bíblico para isso, bem, a Bíblia não vai tratar exatamente sobre a internet em si, porque era algo... Meu Deus, a internet é algo muito recente, gente. A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, há milênios atrás. Mas tem uma discussão da Bíblia interessante, um exemplo legal, que eu queria trazer para vocês. Eu queria que vocês abrissem em João, capítulo 18, por favor. Vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Deixa eu dar um contexto para vocês. Aqui é uma passagem perto da crucificação de Jesus. Então está lá, beirando o final de João. Jesus, depois de cear com seus discípulos, depois de passar do Monte das Oliveiras, vem a história da traição de Judas, né, que ele fala para os soldados, aquele que eu beijar, é exatamente isso que vocês vão prender, que é o Jesus. Né? E aí, nisso, quando os soldados vêm para prender Jesus, esse é o contexto. Vamos ler agora. Versículo 10 do capítulo 18 de João. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso eu não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Interessante. Tem inclusive uma outra versão dessa história que é tratada em Mateus. Eu quero que vocês abram comigo também. É lá no capítulo 26, Mateus 26. Do versículo 51 e 52. É a mesma passagem, mas uma visão diferente de Mateus. 51, capítulo 26 de Mateus. Um dos que estavam com Jesus, a gente sabe que é Pedro, né, porque João falou, estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus:
Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Perceba, por que eu trouxe esse exemplo aqui? Pedro, ele utilizou um objeto pelo qual não necessariamente por si só é algo mal. A espada, muitas vezes, foi usada, inclusive, como vontade de Deus para com algum povo. Então, havia, por exemplo, justiça que Davi precisava fazer para com alguém. Salomão, inclusive, utilizou, né, ia utilizar a espada, né, como um objeto, inclusive, para decidir aquela história das mães que estavam brigando por um filho, né, para saber quem era. Então ele ameaçou matar o filho para ver quem era a mãe. Perceba, a espada foi utilizada para algo bom. A espada, inclusive, é uma alegoria utilizada pela Bíblia. Como a Bíblia, se ela fosse a nossa espada, vamos dizer assim, né? Então perceba, a espada é um objeto interessante, não necessariamente mal, pela perspectiva bíblica. Mas Pedro utilizou a espada para algo que Jesus totalmente desaprovou. O que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa com relação à mídia, não sei se vocês perceberam essa conexão. Às vezes, nós paramos muito e perdemos muito tempo buscando saber se algo é bom ou mal. Se algo é pecado ou não é pecado. Se algo afasta você de Deus ou não afasta você de Deus. E não percebe que, às vezes, esse algo é meramente um instrumento. Que ele, por si só, não é o mal encarnado ou o bem encarnado. O caso é que não em si o instrumento, mas a pessoa que utilizará ele, esse sim vai dizer se aquilo vai ser utilizado para o bem ou se aquilo vai ser utilizado para o mal. É o exemplo de Pedro. Ele utilizou a espada, um símbolo que poderia ser utilizado para o bem, mas ele converteu a algo, inclusive, meio que querendo impedir que Jesus, cumprisse um propósito do grande da salvação, que era a questão de se entregar aos soldados para que eles pudessem crucificar Jesus. Essa discussão ela não para por aí. E é justamente nesse contexto que eu trago para vocês o texto bíblico da nossa lição de hoje. O texto bíblico está lá em Mateus. Novamente, vamos para Mateus, por favor. Boatos que é o melhor livro da Bíblia. Eu não vou dizer isso, mas estou brincando. Mateus, capítulo 12, versículo, vamos dizer, do 33 até o 37. Tá bom? Nessa discussão sobre o quantas vezes a gente acha que alguma coisa é super má ou super bem, quando na verdade ela é um instrumento. Depende de quem vai utilizá-la. Depende para quem você vai utilizá-la. Vamos lá. 33. Novamente, o contexto disso. O contexto é interessante. É muito legal esse contexto. Quando eu estava lendo, inclusive, eu preciso dedicar aqui uma honra às pessoas que criaram essa lição, que moldaram essa lição. Foi muito bom esse texto bíblico. Realmente foi muito bom mesmo. O contexto aqui é quando os fariseus chegaram a Jesus, viram todos os milagres que Jesus estava fazendo, e eles chegaram e disseram: eu já sei por que eles fazem esses milagres. É o próprio Beelzebul, o príncipe dos demônios, que está dando essa autoridade a eles. Não sei se vocês perceberam por que isso foi tão importante. Os fariseus, quando viram os milagres, perceba, milagre. Milagre em si, por si só, a gente sempre fala como bom, né? Mas os demônios também têm a possibilidade de fazer maravilhas. O diabo em si também tem essa possibilidade de realizar maravilhas, inclusive iludir as pessoas. Então perceba, o milagre, a maravilha em si, ele não é bom ou ruim, não. Ele é um milagre e maravilha. É algo que pode ser utilizado para o bem ou para o mal. E os fariseus entram com essa questão. Eles não percebem, mas eles entraram com essa problemática. Foi prato cheio para que Jesus pudesse trazer essa reflexão para nós. Tá? Principalmente lá a partir do versículo 33. Leiam comigo. 33 de Mateus 12. Considere. Isso Jesus falando. Uma árvore boa dá fruto bom. E uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Mas a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras vocês podem ser absolvidos, mas também por suas palavras vocês também podem ser condenados. É muito interessante. Perceba, se pegarmos esse início
A árvore boa dá fruto bom e a árvore ruim dá fruto ruim. O fruto em si, ele é o quê? Ele é algo bom, ele é algo ruim? Ou é a árvore que vai dizer se ele é bom ou ruim? É a árvore que vai dar essa essência de bom e ruim para o fruto? É a mesma discussão, gente. A mesma discussão com relação à espada, a mesma discussão com relação ao fruto, a mesma discussão com relação ao milagre e maravilha. É a mesma discussão com relação à mídia. O que eu quero que vocês entendam é, quando os cristãos eles pararem de pensar nesse raciocínio restrito de se algo é bom, se algo é mal, e passarem a entender que as coisas boas e más estão muito relacionadas àquele que as usa. Está muito mais relacionado à essência daquele que está utilizando daquele recurso. No caso, como estamos em pauta, a mídia virtual, as tecnologias. O versículo também utiliza sobre a questão de... O versículo também fala, aliás, poderia falar assim, que é inclusive o destaque da nossa lição, né? A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Ou seja, quando utilizamos a mídia para algo mal, não é porque aquela mídia em sua essência é má, porque aquelas redes sociais elas só levam ao mal. Mas sim porque aquela pessoa que está utilizando está tão cheia do mal, tão cheia, que quando utiliza a mídia, ela utiliza para esse mal. Essa essência de mal passa. E a mídia, então, é usada como um instrumento para malefício. A mesma coisa com relação a benefício. É a discussão que a gente estava tendo. Então, uma das grandes coisas que a gente percebe com essas passagens é que mídia em si não entendemos como bem e mal. Eu quero que vocês entendam a mídia como um instrumento. As redes sociais como um instrumento. Ele pode ser beneficiador, vamos dizer assim, né? Mas ele também pode trazer malefícios, dependendo de quem está utilizando ela. Ele pode ser nocivo, inclusive à família. Nós sabemos que, por exemplo, a mídia pode ser incrivelmente boa à família. Veja bem, eu não posso ver minha avó hoje, porque ela está dentro, por exemplo, inserida no grupo de risco. Não tenho como ter esse contato com ela. Mas eu posso utilizar a mídia, por exemplo, para ter esse contato. Veja, a mídia sendo utilizada para uma coisa boa para a família. Mas vocês também sabem, e nós também conhecemos, casos de pessoas que se separam, casos de pessoas que se isolam, basicamente, justamente por não ter o controle, por exemplo, do uso do celular. Um filho que não fala nem bom dia para a mãe porque passa o dia inteiro conectado às suas redes sociais. Então, a mídia, perceba, ela pode ser utilizada para coisas boas com relação à família, como também pode ser utilizada para coisas más. Tudo depende muito em si. Jesus, o que ele quer dizer aqui, é que tudo depende muito da árvore. Nós precisamos parar de colocar a responsabilidade nas redes, na mídia, nos instrumentos que utilizamos. E precisamos entender que, na verdade, a responsabilidade que temos é enxergar nós mesmos e vermos a podridão de nós. Vemos o quanto o nosso mal que está em nós pode influenciar aquilo que nós usamos, que deveria ser para algo bom, já que somos cristãos, mas não é usado para algo bom, é usado para algo mal, porque nós estamos sendo maus, porque nós somos maus. É muito interessante essa discussão, e sinceramente é o auge daquilo que eu tenho para trazer a vocês. Porque muitos às vezes me perguntam, Mateus, o celular, por exemplo, eu vejo alguns pais tomando essa atitude, vejo alguns responsáveis tomando essa atitude, né? Já que o celular tira muito tempo do meu filho, então eu vou tirar o celular completamente. E aí você tira das pessoas a possibilidade de elas utilizarem aquela tecnologia para o bem. Ou seja, você não está cortando o mal da raiz. Na verdade, você só está tirando o instrumento da mão da pessoa, mas a pessoa em si é má. A pessoa em si continua com um sentimento de isolamento, com um sentimento de, enfim, vários outros malefícios que você pode se utilizar da mídia, vamos dizer assim, né, das tecnologias, para gerar malefícios a outros. Então, é como se nós colocássemos a culpa sempre na mídia, a culpa sempre nas nossas tecnologias, e esquecêssemos que, na verdade, o errado da questão, a essência do mal da questão, a fonte do problema está em nós, está naquele que utilizamos. É interessante falar sobre isso porque eu posso trazer aqui para vocês um sketch. Quer dizer, eu não vou ensinar aqui agora, né? Mas eu vou trazer um resumo pequeno de um sketch que um grande grupo lá do Farol, para quem é do Farol conhece esse grupo, ele é um ministério / companhia de teatro amado Arte Vida, que trouxe um sketch uma vez em um culto dos jovens falando sobre isso. A sketch era uma pessoa que utilizava uma faca.
como se ele estivesse descobrindo as coisas que ele podia fazer com a faca. Então, no meio disso, vem outros dois amigos e começam a dialogar com ele. Um dizendo o quanto aquilo é nocivo, o quanto aquilo é ruim, por que ele estava segurando aquilo, meu Deus, isso pode ser utilizado para matar tanta gente, isso é um instrumento homicida, enfim, ele trazia várias coisas, pontos negativos que aquela faca poderia fazer. Já o outro amigo dizia, não, isso é uma besteira, uma faca, você pode utilizar para tantas coisas boas. Perceba a revolução que a tecnologia faca trouxe à culinária. Imagine como seria cortar as carnes, imagine como seria, enfim, benefícios que aquela faca poderia trazer no uso doméstico, no uso culinário. E aí, aquela pessoa que está com a faca, ele fica meio confusa. Mas a sketch depois, com o seu final, traz a plateia a refletir que o mal não está em si na faca, mas sim naquele que a utiliza. Aquele que a utiliza pode levar para esse mal ou pode levar para esse caminho bom. É muito interessante porque a sketch ela deixa clara. Ela foi, inclusive, apresentada em um sábado que o tema era mídias digitais. Eram as tecnologias digitais. Então perceba como ficou conexo. A mídia com relação à faca. Que não é exatamente o problema da mídia em si ou da faca em si, mas sim aquele que a utiliza. Repito, é muito comum, quando vemos um grande problema na sociedade, sempre culparmos os instrumentos, culparmos a mídia em si, a tecnologia, o celular. É bem mais fácil fazer isso. Bem mais fácil do que realmente perceber que a fonte do problema está nas pessoas que estão utilizando. Porque as pessoas não querem se mudar. Eu gosto muito de um versículo que tem na Bíblia que fala sobre essa questão da luz. Em que os maus, eles veem a luz e não querem a luz, na verdade, justamente porque eles praticam coisas más, porque eles têm a sua essência de mal e não querem que a luz revele isso. Já os bons sabem que é na luz que irá se revelar os problemas que eles estão tendo. Que irá se revelar que não é exatamente as ações deles que o estão putreficando, mas sim o próprio eu deles, a essência deles, que é má. É muito interessante que nós, que estamos discutindo sobre isso, sobre a nocividade que a mídia traz, às vezes, à família, não só a família, mas a tudo, né? Vamos sempre ampliar. É interessante entendermos que a nocividade não está em si, na mídia em si. Desculpa repetir em si, enfim. Não está na mídia em si, nas tecnologias em si, mas naqueles que as utilizam. É muito crucial que vocês entendam isso, é muito importante que vocês entendam isso. E aí a gente já parte para, infelizmente, nossa finalização de aula, né? Que é, então, como eu posso controlar isso? Primeiramente, eu já dei uma dica para vocês. Já que somos nós que vamos dizer exatamente se a mídia será utilizada para algo mal ou para algo bom, se os nossos aparelhos, nossas tecnologias serão utilizadas para algo mal ou para algo bom, logo a primeira coisa que precisamos observar é quem somos nós, como estamos. É muito uma relação de prioridades. De você entender que primeiro você precisa mudar a si mesmo, para depois você ter a capacidade de utilizar aquela tecnologia para o bem. Talvez você esteja utilizando aquela tecnologia, certa tecnologia, e tudo esteja dando errado, aquilo esteja trazendo malefícios a você, justamente porque você não entendeu que antes você precisa se preparar. Você precisa estar preparado, vamos dizer assim, para utilizar aquilo para o seu bem e não para o seu mal. Aquilo para o bem da sua família e não para o mal da sua família. Aquilo para o bem da sociedade e não para o mal da sociedade. Então, uma das coisas primeiras que precisamos fazer é autorreflexivas, sabe? Analisarmos a nós mesmos. Perdoem o pleonasmo. Outra coisa interessante, por exemplo, aquela discussão que eu trouxe para vocês sobre o tempo que a gente dedica às mídias, o tempo que a gente dedica aos nossos celulares, aos nossos aparelhos, às vezes é muito grande. Eu gosto sempre de falar assim, quando eu vi, nos meus dias, eu gosto sempre de repetir para mim, no início do dia e no final do dia, o que é que valeu a pena no meu dia. Porque Jesus volta amanhã e aquilo que eu estou fazendo, será que realmente valeu, sabe? Cumpriu com o propósito que eu tenho aqui na Terra? Ou apenas eu fiquei vivendo o lazer do meu celular? Então é muito importante entendermos que o nosso tempo também é utilizado para a glória de Deus. É algo que sim influencia a nossa vida espiritual. Que se não cuidamos do nosso templo, templo também, né? Mas nosso tempo, se não cuidamos dele, certamente coisas da nossa vida espiritual não irão se desenvolver. E é capaz, inclusive, de nossa fé definhar com isso. Porque se eu passo muito tempo nas mídias e não passo muito tempo
também buscando as verdades de Deus, por exemplo, nas disciplinas espirituais, como oração, como a leitura bíblica, a meditação, o estudo. Se eu passo muito tempo naquilo e sufoco o tempo dessas coisas, como é que a minha vida espiritual vai crescer? Claro que não vai crescer. Claro que vai ser um terreno como, por exemplo, um terreno de pedras, em que você aceita a mensagem, você vai à igreja, tudo bem, mas basta apenas de uma dificuldade que suas plantas da fé sufocam e vão embora. Às vezes, quando não entendemos que o tempo nosso é precioso, é sagrado, inclusive, precisamos cuidar dele, quando não entendemos isso, boa parte da nossa vida espiritual é colocada em risco. Não ponha em risco sua vida espiritual por uma tecnologia. Não ponha em risco, por exemplo, estamos falando da família, as suas relações familiares boas para com o cristão. A Bíblia é clara quando diz isso. Não ponha em risco essas relações porque você passa muito tempo na tela do celular. Ou porque você confia mais naqueles internautas que você nem vê, inclusive, do que a sua própria família. É muito interessante, e por isso eu até trago como desafio a vocês, perceber o tempo que vocês estão dedicando e pensar como eu posso melhorar, otimizar esse tempo. Será que está sendo muito tempo? Será que eu preciso reduzir mais? Será que eu preciso contar? Eu falo para meus alunos às vezes que tem uma fase da minha vida que eu usava muito celular, que eu era muito preso a isso. E eu precisei literalmente contar o tempo que eu estava utilizando. Os próprios aplicativos têm essa opção, vocês sabem disso. Vocês são bem mais inteligentes do que eu em termos de tecnologia. Então, se esse é o problema, precisamos resolver. Porque o tempo é precioso. Porque sua vida é preciosa. E porque sabemos que a mídia ela pode ser utilizada para coisas boas, mas também pode ser utilizada para coisas más. Isso, dentre outros conselhos, a gente pode ganhar no decorrer da nossa vida para sabermos que a mídia em si ela pode sim ser algo bom na vida de um cristão. É uma tecnologia, inclusive, desenvolvida, muito boa. Mas que pode ser utilizada para o mal, pode sim. Que podemos estar nos matando sem perceber, sim. Pode ser utilizada para isso também. Então precisamos levar esse assunto a sério, e por isso que a lição trata sobre ele. Novamente, eu encerro por aqui. As discussões são imensas, mas eu creio que conseguimos tocar em alguns pontos interessantes nessa aula. Eu peço para que, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, contactem com alguém que está na organização desse vídeo. Se vocês quiserem mais conselhos, conversem com pessoas que conhecem da área. Enfim, um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. E Deus abençoe a todos.